Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar dando continuidade, ao nosso último assunto, o assunto onde a gente parou na aula passada. Na aula passada nós tínhamos definido a equação da reta, Havíamos falado da equação da reta, falamos do seu formato, deixa eu voltar aqui para detalhar mais. Falamos dos coeficientes A, B e C, certo? E falamos também como criar uma equação da reta dados 2 pontos. Hoje nós vamos detalhar sobre as formas de como escrever a equação de uma reta, tá? Conforme vocês podem ver no slide mostrado. Existem 4 maneiras de representar uma equação da reta. Existe a sua forma geral, forma reduzida, segmentar e paramétrica. Então vamos por partes. A forma geral, deixa eu só marcar o tempo aqui. Pronto. A forma geral é aquela que a gente viu anteriormente, É aquela forma, é aquela equação no formato ax mais by mais c igual a zero, certo? Existe a forma reduzida, ou também chamada de forma fundamental, que é a que nós vamos ver logo em seguida. E tem as outras duas formas, que é a forma segmentar e a paramétrica, que também vamos ver posteriormente. Então vamos começar por essa forma, que ela é chamada de forma reduzida ou forma fundamental, porque a partir dela a gente consegue definir várias outras coisas muito importantes para o conteúdo, Na forma reduzida é o seguinte: se você tomar a equação da reta na sua forma geral, ax mais by mais c igual a zero, A forma geral da equação da reta. E aí eu vou isolar o meu y. Então, ax vai para o segundo membro mudando sinal, c vai para o segundo membro mudando sinal, e aí eu passo o b dividindo, Então eu vou ter isso daqui. O b vai dividir tanto ax como c, e aí a gente vai ter isso aqui. Certo? Detalhe. Nós vamos chamar esse menos a sobre b de m, e esse menos c sobre b de n, certo? E aí, fazendo essa troca, essa mudança, a nossa equação fica com essa cara aqui, mx mais n. Essa equação acima, ela é chamada de equação reduzida da reta, certo? Essa é a chamada equação reduzida da reta. De maneira que esse m nós vamos chamar ele de coeficiente angular, e o n nós vamos chamar ele de coeficiente linear. Então nós vamos ter dois coeficientes, o angular, que é o termo que acompanha x, e o linear, que é o termo independente, certo? Então vamos perceber o seguinte: aqui tem algumas observações, que eu não vou me deter a mostrar isso, mas é importante a gente saber que, por exemplo, vou tentar desenhar aqui um plano cartesiano, e aqui é a nossa equação da reta, certo? Deixa eu... Opa! Eu vou pegar assim, Melhor. Ok? Vamos desenhar a nossa reta aqui, certo? Vou botar de vermelho. Opa, não. Preto. Aí eu vou colocar a equação da reta aqui de vermelho, certo? Essa é a nossa equação da reta. Y igual a mx mais n, ok? Perceba que essa minha reta, ela vai formar um ângulo com o eixo x, não é isso? Aqui, ó. Esse ângulozinho eu vou chamar de alfa. Eu não vou me deter na explicação do porquê, tá? Mas tem como a gente mostrar que a tangente desse ângulo alfa é igual a m, certo? Ou seja, esse valorzinho aqui que nós temos acompanhando o x, ele é a mesma coisa da tangente desse ângulo, ok? Outra coisa que a gente também pode dizer, é que essa reta vai cruzar o eixo y exatamente no ponto
n, tá? Ou seja, no ponto do coeficiente linear, ok? Então nós vamos ter o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Nós vamos ter o coeficiente linear, que é o ponto que a reta vai cruzar o eixo y, ok? E aí, dada essa forma reduzida, percebam uma sutileza bem interessante. Nós vimos na geometria que para definir uma reta eu vou precisar de dois pontos, né? Tanto é que lá no começo a gente definiu a equação da reta a partir de dois pontos, ok? Mas essa não é a única forma de definir uma reta. Você concorda comigo que se eu tiver a inclinação da minha reta e um ponto por onde essa reta passa, eu também posso defini-la, né? Então, olhando aqui para a minha imagem, né? Imagina aqui uma reta onde ela vai passar num ponto. Eu já sei que aquela minha reta vai passar num ponto, né? Eu posso descrever várias retas, assim, ó, que passam nesse ponto que é onde está o meu dedo, né? Aqui está o ponto. Por exemplo, aqui, vamos tentar desenhar isso. Eu tenho aqui um ponto e por esse ponto vão passar várias retas com várias inclinações. Mas se eu definir uma inclinação, essa inclinaçãozinha aqui, certo? Essa inclinação da minha reta, ela está resolvida, ok? A minha reta, ela está definida. Então, ao mesmo tempo que se eu tiver dois pontos eu defino uma reta, se eu tiver um ponto e uma inclinação, eu também consigo definir uma reta, ok? Então, dessa forma, nós podemos criar também uma outra forma de definir uma equação da reta, tendo, ao invés de dois pontos, ter um ponto e uma inclinação, certo? Que é essa sentença aqui de baixo. Seja dado um ponto, x0, y0, e m, que é a declividade da reta, e considerando q de x, y, um ponto qualquer de R, nós vamos ter que y menos y0 igual a m vezes x menos x0 é a equação de uma reta sendo dado um ponto e a inclinação, certo? Então, se eu tenho a inclinação m e um ponto P, x0, y0, por esses dois eu consigo definir uma equação de uma reta, certo? Então vamos ver, né? Por meio de um exemplo. Escreva a equação da reta que passa por 1 e 3 e que possui declividade igual a 3, ou seja, o meu ponto P é 1 e 3 e a inclinação da minha reta é 3. Então vai ficar y menos y0, que é 3, igual a m, que é 3, vezes x menos x0, que é 1. Isso fica y menos 3 igual, distributivo aqui, 3x menos 3. Esse menos 3 eu passo para o outro lado positivo. 3x menos 3 mais 3. Então a equação da minha reta é igual a y igual a 3x. Então tem como eu definir a equação de uma reta tendo sua inclinação e tendo um ponto dado, ok? E aí vamos fazer a segunda. Na segunda questão ela é bem semelhante à primeira, com um detalhe. Ele quer que determine a equação de uma reta que passa pelo ponto 0, 2, ok? E que forma com o eixo das abscissas um ângulo de 60, ou seja, aqui ele não me dá m, ele dá aquele ângulo alfa. Ele diz que aquele ângulo alfa é 60 graus. Por meio desse ângulo tem como eu descobrir m, né? Porque se m for 60, se o alfa for 60, m é a tangente de 60. Tangente de 60 é... Deixa eu só lembrar aqui. 3 sobre 2 dividido por meio é raiz de 3. Certo? Então a tangente de 60 é raiz de 3. E aí como é que vai ficar? Y menos y0, que é 2, vezes igual m, que é raiz de 3, vezes x menos x0, que é 0.
Isso aqui vai ficar y menos 2 igual x menos 0 é x, vezes raiz de 3 fica raiz de 3x. 2 está negativo, passa positivo. Raiz de 3x mais 2. Esse é o valor do meu y. Ok, beleza, então tem como a gente definir uma equação da reta por meio de uma inclinação e de um ponto, certo? Isso me leva, deixa eu só vir mais para frente, porque isso aqui eu... Pronto. Eu vou falar disso aqui, as posições relativas eu vou deixar para a próxima aula, certo? Vamos falar da equação segmentária da reta. Nós falamos, como eu disse mais acima, da equação da forma geral. Falamos na aula de hoje da forma reduzida. E eu vou falar ainda na aula de hoje da forma segmentária, ok? As posições relativas que eu tá antes aí, eu vou deixar para falar na próxima aula, certo? O que é a forma segmentária de uma equação da reta? Seja dada uma reta que vai cruzar o eixo x no ponto P, onde esse ponto P é formado pelas coordenadas P e 0, e essa mesma reta vai cruzar o eixo y no ponto Q, cujas coordenadas é 0 e Q, né? E aí ele diz que a equação segmentária da reta é toda a equação dessa forma. Tem como a gente mostrar isso, né? Como é que eu consigo mostrar isso? Quais são os meus dois pontos que estão definindo aquela reta? 0 e Q e P e 0, né? Então eu vou colocar aqui 0Q, P0, XY, 1, 1, 1. Aquele determinantezinho para a gente encontrar a equação da reta. Vamos usar esses pontos? Então como é que vai ficar? Eu vou repetir, né? X0P, YQ0. Vamos multiplicar aqui. Esses de azul são no sentido da diagonal principal. Vai ficar x vezes q vezes 1 fica qx, mais y vezes 1 vezes p fica py, mais 1 vezes 0 é 0, menos, no sentido contrário, p vezes q vezes 1 é pq, pq, 0 vezes 1 vezes x é 0, e 1 vezes 0 vezes y é 0. Isso aqui tem que dar igual a 0. Então aqui vai ficar qx mais py. Aqui vai ficar menos pq, que eu vou passar para lá positivo. Igual a pq. Ok? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por pq. Tanto o primeiro membro como o segundo. Lucas, eu posso fazer isso? Posso. Desde que eu faça nos dois membros, né? Então eu vou dividir aqui por pq. Vou dividir esse também por pq. E dividir o elemento do segundo membro por pq. Ok? Aqui perceba que eu posso fazer uns cortes, né? Esse q com esse q. Esse p com esse p. E pq com pq. E aí eu vou ter x sobre p mais y sobre q igual a pq dividido por q. Pq no caso é igual a 1. E aí a gente tem essa equação segmentária da reta, certo? Onde o cara que está embaixo de x, ele é o elemento que vai cortar o eixo x. E o número que está embaixo de y, ele é o elemento que vai cortar o eixo y. E a soma dessas duas frações é igual a 1, certo? Então, por exemplo, vamos apagar aqui para a gente responder esse primeiro exemplo aqui. Ele pede para que a gente escreva a equação segmentária da reta, cuja equação geral é 6x mais y menos 3 igual a 0. Está na forma geral, né? Então vamos transformar ela para a forma segmentária. Vamos deixar x e y no primeiro membro e o número, o termo independente, vamos passar para o segundo. Aí vai ficar 6x mais y igual a 3. Ok? Aí no segundo membro, perceba que tem que estar igual a 1, né? Então eu vou dividir tudo por 3. Ok? Vou dividir aqui por 3.
aqui por 3 e aqui por 3. 6 por 3 vai ficar 2, né? Vai ficar x sobre 2, ou, não, 2x, né? 2x mais y sobre 3 igual a 1. Lucas, está na forma segmentária? Tá, mas não totalmente. Porque tem um detalhe muito importante. Perceba aqui que 2 vezes x eu posso escrever como sendo x dividido por 1 sobre 2, concorda? Porque aqui eu tenho uma divisão de duas frações. Eu vou pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1 meio é 2 sobre 1. Isso dá 2x. Então a forma correta de escrever essa equação na forma segmentária é x sobre 1 sobre 2 mais y sobre 3 igual a 1. Ok. Então essa é a forma correta de escrever essa equação da reta na sua forma segmentária, tá bom? E nós temos também a forma paramétrica, que nós não vamos trabalhar aqui, até porque não vai nos interessar muito, tá? Estou só dizendo que ela existe, mas nós não vamos mexer muito com ela. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar agora da distância de um ponto a uma reta. Então, se eu quero calcular, Lucas, a distância de um ponto para uma reta, né? Por exemplo, eu tenho uma reta aqui, com a equação ax mais by mais c, né? E eu tenho um ponto aqui, um ponto P. Eu quero calcular a distância desse ponto P até essa reta. Como é que eu faço esse cálculo? Né? Esse ponto P que tem coordenada x0, y0. Como é que eu faço esse cálculo? Por meio dessa sentençazinha aqui. Seja dado um ponto P em uma reta R de equação ax mais by mais c igual a 0, a distância entre P e R é D igual. Você vai ter uma fração. No numerador você vai ter a mesma equação da reta, só que nos lugares de x e de y, você vai colocar as coordenadas de P, ok? Isso é em módulo, porque a gente está falando de distância. E embaixo você vai pegar os termos que acompanham x e y e vai fazer a raiz da soma dos quadrados deles. Então você vai ter isso no numerador e isso no denominador. O resultado é a distância, certo? Então, vamos fazer esse primeiro exemplo, né? Ele quer que calcule a distância do ponto P à reta dada. Então, a distância vai ser igual ao módulo, né? Abro o módulo. Então, vai ficar a equação da reta, só que no lugar de x e y, eu vou colocar as coordenadas x e y do ponto P. Então, vai ficar 2, né? Mais 2 vezes... Tá travando, eu quero saber por quê. Acho que é isso aqui. Mas vamos lá, vamos tentar, né? 2 vezes 3, no caso, né? Menos 2 sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem vai ser a? O termo que acompanha x, aqui no caso 1. 1 ao quadrado mais. O termo que acompanha y é o b, no caso 2 ao quadrado. Então essa distância vai ficar 2 mais 6 menos 2 sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 1 mais 4, 5, raiz de 5. A gente corta 2 com 2 aqui. Aí aqui a gente vai ter o módulo de 6, que é 6 sobre raiz de 5. Aí aqui a gente vai racionalizar, né? Porque não pode ficar raiz no denominador. Nós vamos ter 6 raiz de 5 no numerador. No denominador nós vamos ter raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz de 25. E a raiz de 25 a gente sabe que é 5. Então é essa a distância do ponto à reta. Ok? E aí nós vamos fazer essa segunda para finalizar a nossa aula. Os vértices de um triângulo ABC são esses pontos dados aí.
Ele quer determinar a altura relativa ao lado AB. O que é que isso quer dizer? O que é a altura? A altura, em última análise, é a distância de um ponto ao lado AB. Então é o seguinte. Você tem um triângulo aqui, certo? Aqui você tem o lado AB. Aqui você tem o ponto C. A altura vai ser a medida que vai formar 90 graus com o lado AB. Ou seja, no fundo vai ser a distância de C até AB. Então o que é que nós vamos ter que fazer para fazer esse cálculo? Nós vamos ter que encontrar quem é a reta AB e calcular a distância de C até essa reta. Então como é que eu vou encontrar essa reta AB? Essa reta AB eu vou encontrar por meio do determinante. X, Y, colocar as coordenadas de A, menos 2, menos 4. As coordenadas de B, 1, menos 2. Terceira coluna, 3 uns. Né? E aí vamos calcular esse determinante. Repete as duas primeiras colunas. X menos 2, 1. Y menos 4, menos 2. E aí vamos calcular. Diagonal principal, que vai dar aqui menos 4x. Y vezes 1 vezes 1, y. 1 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos diagonal secundária. A gente vai fazer o cálculo aqui, né? 1 vezes menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 2 vezes 1 vezes x dá menos 2x. 1 vezes menos 2 vezes y dá menos 2y. Igual a 0. E aí vamos tentar fazer o jogo de sinal aqui, né? Vai ficar, deixa eu tirar esse parênteses, vai ficar menos 4x mais y mais 4. E aí vamos fazer o jogo de sinais. Menos com menos vai ficar mais 4 mais 2x mais 2y igual a 0. Agora vamos somar. Menos 4x com 2x dá menos 2x. Y com mais 2y dá mais 3y. Ok? E 4 mais 4 dá 8 igual a 0. Essa é a equação da reta AB. Agora, com essa equação da reta, nós vamos calcular a distância de C até AB. Como? Utilizando a formulazinha, deixa eu subir aqui só para pegar ela. D vai ser igual ao módulo da própria equação da reta, só trocando x e y pelas coordenadas do ponto x e y. Então vai ficar menos 2 vezes. Quem é a coordenada x de C? 2. Mais 3 vezes. Quem é a coordenada y de C? 5. Mais 8. Sobre a raiz das coordenadas de x e y somadas e elevadas ao quadrado. Então vai ficar menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 4 mais 9. Ok? Então isso aqui é menos 4 mais 15 mais 8 sobre 8 mais 9, isso é 13, certo? Então essa distância vai ser igual a 15 mais 8, 23, menos 4, 19, em módulo 19 sobre raiz de 13. Então a gente racionaliza, raiz de 13 sobre raiz de 13, isso aqui dá 19 raiz de 13 sobre raiz de 13 vezes raiz de 13 é raiz de 169, que é 13. Então essa é a distância do ponto C ao lado AB, ou seja, a medida da altura, certo? Que é, em última análise, a mesma coisa. Ok? Gente, espero que tenha entendido, que não tenha ficado dúvidas, tá bom? Mas se ficar, como eu costumo dizer, no momento propício lá de tirar as dúvidas, a gente conversa e esclarece tudo que tenha ficado ainda um pouco obscuro, ok? Pois é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.